Vamos estar fazendo a leitura da nossa lição. Hoje, 14 de março de 2021, lição de número 11. Deus apresenta a salvação ao cristão. Texto áureo. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Ester capítulo 8, versículo 16. Verdade aplicada. O Senhor Deus está atento ao seu povo nesta terra para cuidar e guardar. Os textos de referência encontram-se no capítulo 8 do livro de Ester. Leiamos. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que ele era. Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Ramã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus, todos. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Glória a Jesus. Quero pedir, por favor, nosso segundo vice-presidente, pastor Clésio, que nos eleve a Deus em oração, para então depois estarmos comentando a nossa lição. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos orar. Deus amado, Deus querido, nós queremos, Senhor, te pedir que mais uma vez nesta manhã o Senhor venha falar com o teu povo, Senhor, através dos nossos professores. Senhor, que o Senhor venha nos trazer a luz das tuas escrituras, Senhor, que através daquilo que nós iremos aprender aqui nesta manhã, nós possamos nos tornarmos, Senhor, pessoas melhores, Senhor, que nós possamos compreender melhor ainda a tua palavra, o teu desejo, a tua vontade, Senhor, para que assim possamos também cumpri-la, ó Deus. Pai, nos abençoe, Senhor, com as informações que nos serão acrescentadas hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Podeis tomar os vossos assentos? Graças a Deus. Irmãos, nós estamos já quase encerrando esta nossa maravilhosa lição, que traz um cuidado muito grande da parte de Deus para com o seu povo. Através do livro de Ester, nós compreendemos a razão pela qual o povo de Israel ainda sobrevive. Não fosse a atuação de Deus através da vida de Mardoqueu, não fosse a força do ensinamento bíblico de Mardoqueu, a sua prima, então criança Ester, o povo de Deus talvez hoje não existiria. Todos sabem que o livro de Ester, dos 66 livros da Bíblia, é o único que não aparece a grafia do nome de Deus. Todavia, é um dos livros onde mais se percebe a indelével presença de Deus no cuidado de seu povo. Essa lição, inclusive, é uma lição profética. A igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil e no mundo tem sofrido perseguições atrozes. O índice de martírio dos cristãos do Sudeste Asiático, no Norte da África, tem sido estarrecedor. No entanto, a gente percebe Deus trabalhando em função de proteger o seu povo. O tema já diz: Deus apresenta salvação ao cristão. Tópico número 1 nos diz:
A bondade de Deus é iminente. A bondade de Deus é iminente. Os verdadeiros servos do Senhor procuram andar neste mundo com todo amor e sem maldade em seu coração. Nosso comentarista, Bispo Abner, já logo de início, já evoca para nós, enquanto cristãos, a nossa grande responsabilidade e o nosso grande dever e privilégio enquanto cristãos, os verdadeiros servos do Senhor. Toda verdade é paralela. Se existem os verdadeiros, existem os falsos. Procuram andar neste mundo com todo amor e sem maldade em seu coração, ou seja, fazendo exatamente o que nós cristãos devemos fazer. O que? A bondade. Nós temos no Senhor Jesus Cristo nosso modelo. Ele mesmo diz: em tudo eu vos dei exemplo. E em Atos, capítulo 10, versículo 38, tem um versículo, uma passagem muito linda, quando diz: e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem. Então, vejamos que mesmo para nós fazermos o bem, precisamos da unção e da capacitação do Espírito Santo. O que é fazer o bem? Vamos aprender com Mardoqueu, vamos aprender com Esther. Fazer o bem é buscar a satisfação alheia. Fazer o bem, às vezes, diz respeito a abrir mão da nossa felicidade momentânea, do nosso bem-estar momentâneo, saindo da nossa zona de conforto para buscar o bem das outras pessoas. O cristianismo circunda neste pensamento, que é o grande mandamento do Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, o Senhor Jesus diz: amai-vos, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. E ele complementa dizendo: nisto sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Fazendo bem. Mardoqueu tinha motivos de sobra para fazer o mal a Ramã. Mardoqueu tinha motivos de sobra para prejudicar terrivelmente aqueles que o cercavam, mas ele resolveu fazer o bem, porque o bem que eu e você fazemos enquanto cristãos transforma-se em semente. Toda semente plantada, ela um dia, uma hora vai germinar. O Senhor Jesus, no compêndio doutrinário da igreja cristã, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, no capítulo 5, especificamente, os versículos 13 e 14, o Senhor Jesus Cristo diz: vós sois sal da terra. Versículo 14, ele diz: vocês são luz do mundo. E no 16, o Senhor Jesus Cristo fala uma coisa muito interessante. Ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O bem, devemos fazer o bem em todo o momento. Não existe tempo e nem espaço para nós fazermos o bem. Enquanto estivermos na presença de Deus, gozando de uma perfeita comunhão com o Espírito Santo, então estaremos aptos a fazer o bem. Tópico 1.1: Deus jamais se esquece. Mardoqueu poderia pensar que Deus havia se esquecido dele. E o último parágrafo aqui deste tópico diz: tenha certeza de que assim como Deus não se esqueceu de Mardoqueu, Ele não se esquece de você. Mardoqueu, a gente lendo o livro de Esther e esta lição, a gente se contextualiza. Eu disse até aos professores algum tempo atrás, na nossa reunião, parece que a gente fica assistindo a um filme épico de Esther, ao ler a lição e acompanhando as referências no livro de Esther. Parece que a gente está assistindo um filme épico, a gente se compenetra, a gente se situa, se contextualiza na situação de Esther. E quando Esther vai conversar com Assuero, quando Ramã trama tudo aquilo contra
Ester contra o povo judeu, quando Mardoqueu entra costurando os acordos, parece que estamos vendo cenas de uma série épica. E eu acredito que em algum momento Mardoqueu entrou em alguma crise existencial de tristeza, porque nós somos seres humanos e é natural que quando nós estamos em luta, é natural que quando nós estamos em situações difíceis, nós sentimentalmente nos fragilizamos, emocional, psicologicamente nos fragilizamos. É por isso que nos aconselhamentos pastorais, nos aconselhamentos que os irmãos dão aos demais quando lhe procuram, a premissa é sempre a mesma: eu acho que Deus se esqueceu de mim. Será que isso não passou na cabeça de Mardoqueu? Certamente em algum momento Mardoqueu tenha pensado nisso. Por isso o comentarista diz aqui, Mardoqueu poderia pensar. Certamente em algum momento ele viu tanta dificuldade que achou que seria intransponível, que Deus havia se esquecido dele. Tenha certeza de que assim como Deus não se esqueceu de Mardoqueu, Ele não se esquece de você. Isso é tão real, que quando nós estudamos escatologia, nós falamos sobre o tribunal de Cristo, o local onde os santos não serão julgados, mas receberão ou não galardões, conforme o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3. E ali, na verdade, nós não receberemos, nós ganharemos galardão, porque eu só recebo aquilo que eu mereço. Se você trabalha o mês todo, no final do mês você recebe o teu salário, você recebe porque você merece. Agora, quando eu tenho o que eu não mereço, eu não recebo, eu ganho. Então, no tribunal de Cristo, nós não receberemos, nós ganharemos, porque de fato nós não merecemos nada, a começar pela salvação que é gratuita. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, já finalizando o livro de Apocalipse e o assunto do final de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme a sua obra. Galardão para dar. Ele não vai conceder, Ele não vai retribuir por alguma coisa que tenhamos ou não feito aqui nessa terra. O meu galardão, o galardão é de Jesus, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Deus tem um memorial diante de si, e isso é tão lindo que tudo que nós fizermos para Ele aqui nesta terra, nós seremos por Ele recompensados. Tudo que nós fizermos, seremos por Ele recompensados. Queridos, Deus se lembra, e eu estive rememorando algumas lembranças de Deus no Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 6, o tema mesmo do capítulo já diz: a corrupção generalizada da raça humana. O homem começa a se degenerar diante de Deus, no capítulo 6. Capítulo 7 prossegue, tanto que no capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Na verdade, esse se arrependeu e sentiu tristeza por haver feito o homem, tanto desgosto que o homem estava ali causando. No capítulo 8 de Gênesis, versículo 1 diz que Deus se lembrou de Noé. Deus se lembra das nossas boas atitudes. Deus se lembra das nossas sementes de beneficências que nós fazemos, mas Deus também se lembra do mal que o ser humano faz para visitá-lo. Então veja, Gênesis capítulo 8, versículo 1 diz que Deus se lembrou de Noé. Mais na frente, quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades ímpias e algumas cidades circunvizinhas, capítulo 19, no versículo 29, capítulo 19, versículo 29, diz que Deus se lembrou de Abraão. Está vendo como que Deus não esquece dos seus filhos? Deus se lembrou de Abraão. Por quê? Porque no capítulo 17, Deus havia feito uma aliança com Abraão. No capítulo 12 inicia a história de Abraão e propriamente a história dos judeus, quando
Abraão sai da sua terra, do meio da sua parentela, ali se inicia a nação judaica. Deus se lembrou de Abraão. E ainda em Gênesis, capítulo 30, nós temos a história das duas esposas de Jacó, Raquel e Leia, ou algumas versões, Lia. E Leia veio tendo filhos, sua serva veio tendo filhos, e Raquel não tinha, a ponto de Raquel um dia fazer uma oração muito séria e amedrontadora: dá-me filhos, senão morrerei. E Raquel, na simbologia bíblica, simboliza a igreja. No capítulo 30, no versículo 22, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel e ouviu a sua oração, e abriu a sua madre e lhe concedeu o filho José. Deus se lembra. Tudo que nós fazemos na obra de Deus, tudo que Mardoqueu plantou, ele colheu. E Deus, irmãos, como dizem alguns obreiros, Deus é bom de paga. Ele paga com juros e correção monetária. Deus não deve nada a ninguém. É por isto que a Bíblia diz: quem primeiro deu a Deus para depois receber. Deus não é devedor de ninguém. Deus se lembra. Prossigamos, tópico 1.2. Um Deus todo-poderoso. Aqui já no meio do texto diz: Mardoqueu demonstra confiança de que Deus será com ele independente das circunstâncias. Mardoqueu demonstra confiança de que Deus seria com ele independente das circunstâncias. Irmãos, enquanto cristãos, devemos tomar muito cuidado para não nos tornarmos cristãos circunstancialistas. O que é um cristão circunstancialista? Cristão circunstancialista é aquele que depende dos fatores circunstanciais para ter a noção de que Deus está com ele ou não. De acordo com as circunstâncias, Deus está comigo. Se eu estiver passando por um momento bom, se a minha família está indo bem, minha vida conjugal está indo bem, se a minha igreja está indo bem, meu trabalho está indo bem, Deus está comigo. Se de repente está acontecendo alguma coisa de ruim, eu acho que Deus me abandonou. Isso é ser cristão circunstancialista. Nós não podemos ser cristãos circunstancialistas. Devemos ser apenas cristãos. Apenas cristãos. Independente das circunstâncias, Deus está conosco. Um grande problema de muitos cristãos é quererem mensurar Deus numa visão sociológica e antropológica. Eu vou explicar. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens: literal, figurada e simbólica. Na linguagem figurada e na linguagem simbólica, a Bíblia, numa figura literária, empresta a Deus membros humanos para demonstrar o seu amor e seu cuidado para conosco. Quando diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, seus ouvidos não estão agravados, os pés do Senhor, é uma linguagem simbólica para representar o cuidado. Mão fala de ajuda, ouvido fala de ouvir, fala de sensibilidade. Mas o Senhor Jesus diz: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Claro que enquanto Deus, Ele se incorpora quando, como, onde Ele quiser. Mas em função da Bíblia trazer numa linguagem figurada e simbólica esta ideia de um Deus que tem mão, que tem braço, às vezes somos levados a pensar que o nosso relacionamento com Deus é nessa nossa esfera sociológica e antropológica. Eu me relaciono com você sociologicamente. Nós estamos aqui na igreja, querendo ou não, aqui também há um fator sociológico. Aqui nós conversamos, aqui nos alegramos, aqui contamos os nossos problemas uns para os outros. Existe todo um fator, os departamentos têm um fator sociológico muito grande. Isso é tão verdade que Arnaldo Jabor, um ateu e um dos grandes críticos do cristianismo, em 2018, na CBN, no seu boletim diário, ele fez um comentário interessante, que está inclusive no YouTube, elogiando as igrejas evangélicas pelo fator sociológico. Ele fala: aquelas pessoas idosas que em tese ficariam isoladas em suas casas, elas encontram nos grupos da igreja um fator social muito forte, e aquilo cria um vínculo quase familiar. Um ateu
destacando esse fator sociológico da igreja. Então nós temos o nosso fator sociológico, o fator antropológico, ou seja, enquanto homem, enquanto ser humano, eu te entendo, sei quando você está triste, vou ficar triste com você, sei quando você está alegre, vou me alegrar com você. Então, por conta disso, às vezes nós, se nos curvarmos a este sistema circunstancialista de ser cristão, o que acontece? Eu começo a circunstancializar as coisas de Deus. Se eu estou triste, eu acho que Deus também está triste comigo. Se eu estou alegre, eu acho que Deus também está alegre comigo. E a gente começa a querer mensurar, começa a querer medir Deus dentro da caixinha dos nossos sentimentos. E aí começam a vir os maus pressentimentos, e a gente acha que vai acontecer alguma coisa ruim. Eu entrei na igreja, eu vi que aquele irmão me olhou de uma forma diferente, ele está sabendo de alguma coisa que eu falei, e aí eu não falei nada, mas eu começo a pensar, o que será que eu falei? Para aquele irmão estar de cara feia comigo. De repente aquele irmão olhou assim de uma forma aleatória, despretensiosa, não tem absolutamente nada a ver, e eu vi no olhar do irmão, um olhar esquisito, parece que aquele irmão está aborrecido comigo. Aí eu já não cultuo a Deus direito, já não adoro a Deus direito, já não presto atenção na palavra de Deus, porque eu fico preocupado com o olhar daquele irmão. Isso é ser cristão circunstancialista. Irmãos, eu preciso ter certeza da minha intimidade com Deus. Eu preciso ter certeza da minha intimidade com Deus. Ela é inabalável no quesito circunstancial. Eu não dependo das circunstâncias para saber se Deus está alegre comigo ou não. Eu não preciso disto. Nós precisamos vencer isto como? Através do poder da palavra de Deus, através do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, o escritor aos Hebreus diz que o sangue de Jesus Cristo purificará as vossas consciências das obras más, para servires ao Deus vivo. Devemos sempre nas nossas orações pedir que o Espírito Santo passe o sangue de Jesus na nossa mente, para tirar essas obras mortas, essas más consciências, esses pensamentos de achar que ninguém gosta da gente, achar que alguém olhou olho torto para a gente e que eu fiz alguma coisa, achar que Deus não está satisfeito comigo porque recebi uma bronca no trabalho. Nada disso, nada disso. Os verdadeiros adoradores, João 4:23, adorarão o Pai em espírito e em verdade. O meu culto é no meu espírito, e no meu espírito só habita o Espírito Santo. Satanás também pode habitar, se eu deixar ele habitar. Mardoqueu demonstra confiança de que Deus seria com ele, independente das circunstâncias. Ele nos ensina que acreditar em Deus é ter confiança no seu afeto, é saber que o seu desejo é o melhor para nós. O desejo de Deus é o melhor para nós. Qual é o melhor de Deus para mim? Eu às vezes vou achar que o melhor de Deus para mim seria, de repente, eu ganhar uma bolada, comprar uma ilha para viver tranquila e sossegadamente. Vamos pensar numa linguagem bem humana, bem coloquial, como todo brasileiro. Seria, de repente, arrumar aquele emprego dos sonhos para ter 3, 4 carros na garagem, aquela mansão dos sonhos, enfim. Qual é o melhor de Deus para mim? Ele nos ensina, Mardoqueu nos ensina que acreditar em Deus é ter confiança no seu afeto, é saber que o seu desejo é o melhor para nós, o melhor de Deus para nós. O apóstolo Paulo nos dá a resposta em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional não é culto circunstancialista. Eu tenho que ter razão, raciocínio da minha comunhão com Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este sistema, e não vos conformeis com este mundo. Aí ele fala sobre os 3 níveis da vontade de Deus, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o melhor de Deus para nós é o centro da sua vontade.
O melhor de Deus para a minha vida é o centro da sua vontade. Eu não devo ir nem para a direita e não devo me mover nem para a esquerda, mas andar no centro da vontade de Deus. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu tenho noção do que é melhor de Deus para mim. E quando eu tenho essa noção, cumpre na minha vida Provérbios capítulo 10, versículo 9, quando Salomão nos diz: quem anda em sinceridade anda seguro, cabeça erguida sempre. Assim como Mardoqueu. Mardoqueu transitava no palácio, transitava nas províncias, transitava no pátio, transitava entre os judeus, transitava entre os inimigos. Mardoqueu certamente encontrava com Ramã nos corredores do palácio, mas Mardoqueu era um homem que vivia o melhor de Deus para si. Ele vivia no centro da vontade de Deus. Ele andava em integridade, ele andava em sinceridade, portanto ele andava seguro, cabeça erguida. Quando eu tenho esta consciência, mesmo que de repente, repito, circunstancialismo, alguém de repente eu achei que alguém olhou com o olho torto para mim, eu vou ficar com a minha consciência tranquila, porque eu estou no melhor de Deus para mim, no centro da sua vontade, em sinceridade. Tópico 1.3: a lealdade ao Senhor traz recompensas positivas. A lealdade ao Senhor traz recompensas positivas. No meio aqui do texto, a elevação de Mardoqueu, cuja vida é marcada por injustiças e perseguições, se deu por conta da sua fidelidade ao Senhor. Vou repetir. A elevação, a promoção de Mardoqueu, cuja vida é marcada por injustiças e perseguições, se deu por conta de sua fidelidade ao Senhor. Isto, irmãos, é o que me distingue no mundo espiritual. Porque alguns podem pensar que não, mas os demônios nos conhecem muito bem e Satanás também nos conhece muito bem. Hebreus capítulo 12, versículo 1, depois que termina o capítulo 11, a galeria, a exposição dos heróis da fé, no capítulo 12, versículo 1 de Hebreus, o escritor inicia dizendo: e visto que nós também estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Os demônios conhecem o que eu faço no oculto. Os demônios só não conseguem saber o que eu penso, mas eles sabem o que eu falo e o que eu faço. E o que me distingue na vida espiritual, enquanto vivendo em sociedade, não é isto aqui. O Mardoqueu sofreu injustiças e perseguições. Servo de Deus sofre injustiças? Muitas. E o ímpio sofre injustiças? Muitas. Servo de Deus sofre perseguições? Muitas. E os ímpios também sofrem perseguições? Também. O Senhor Jesus disse que o sol nasce para todo, a chuva cai sobre o bom, sobre o ruim. Salomão também fala sobre isso. Salomão fala: o que sucede a um, sucede ao outro. O que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Cristão, não cristão sofre injustiças, perseguições, claro que para nós existe um fator maior, mas todos sofremos. Bom, se eu sofro injustiça, o ímpio também sofre. Se eu sofro perseguições, o ímpio também sofre perseguições. Se eu sinto alegrias, e o ímpio também sente. Se eu sou promovido, o ímpio também é. Então o que é que me distingue no mundo espiritual do ímpio? Fidelidade ao Senhor, a minha fidelidade a Deus. Mardoqueu poderia às vezes extravasar o seu sentimento, as suas emoções, e de alguma forma prejudicar Ramã. Numa grande empresa, conglomerado, ou de repente meios políticos, de vez em quando a gente vê lá no Congresso, alguns saindo no tapa. Esses dias mesmo nós vimos numa reportagem, o esposo de uma vereadora que já foi vereador, foi brigar com outro vereador, enfim. Ou seja, ele foi reivindicar alguma coisa. Mardoqueu poderia reivindicar alguma coisa, mas Mardoqueu manteve firme a sua fidelidade ao Senhor. O que me distingue no mundo espiritual é a minha fidelidade ao Senhor. E isso é tão sério. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10,
falando ali a uma das igrejas, o Senhor Jesus Cristo diz: ser fiel. Quando? Até quando? Até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, fidelidade ao Senhor. O sufixo dade no latim significa estado ou condição. Fidelidade é estado ou qualidade daquele que é fiel. Independente das circunstâncias, nós mantemos a nossa fé. Independente das circunstâncias, nós temos a nossa diretriz. Prossigamos, tópico 2. Viver com Deus traz crescimento. O Senhor se alegra quando festejamos o seu nome. O Senhor se alegra. Deus tem seus sentimentos quando festejamos o seu nome. Festejar fala de festa, exultar, alegrar. Deus fica feliz quando vê a igreja o adorando. Por isso que a adoração na igreja é um momento muito especial. E a pregação em todas as igrejas, não é só nas Assembleias de Deus, em todas as igrejas evangélicas, a pregação normalmente é no final do culto. Por quê? Porque durante o culto a adoração vai preparando o terreno, a adoração vai quebrantando, a adoração vai pavimentando, a adoração vai como que água penetrando naquelas brechas que humanamente são impenetráveis, tornando a terra fértil para a semeadura da palavra de Deus. Uma das palavras gregas para adoração no Novo Testamento é proskuneo. Proskuneo, junção de duas palavras, prefixo pros, quer dizer para, e kuneo, que vem da mesma raiz de beijar. Proskuneo, uma das palavras gregas para adoração no Novo Testamento. Proskuneo significa literalmente para beijar, ou seja, quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, é como se eu estivesse fazendo carícias em Deus, como quando a criança no nosso colo fica com a sua mãozinha alisando o nosso rosto e beijando. Isso não traz satisfação para nós? Pois bem, Deus também se sente muito satisfeito quando nós o adoramos. Isto é festejar a Deus. E sabe quando é que eu festejo a Deus? Quando eu faço de Deus a minha prioridade e não uma opção. Deus para mim precisa ser a minha prioridade. Deus não pode ser uma opção. Se Deus for a minha prioridade, então eu consigo festejar o nome de Deus na minha vida. E ainda tópico 2 aqui na introdução, no meio diz: estar próximo de Deus, como fez Mardoqueu, nos torna abençoados. Ora, se Deus é o Senhor que abençoa, é o dono da bênção, naturalmente estar próximo de Deus, eu vou ser abençoado. Eu vou ser abençoado. A gente costuma brincar, os obreiros, quando a gente às vezes está em convenção, para reunião de obreiros, às vezes o tesoureiro está com a gente fala: o tesoureiro está aqui, a gente está tranquilo. Porque é uma brincadeira que se faz, ou seja, o homem do dinheiro está aqui, eu estou tranquilo. O chefe está presente, eu estou tranquilo. Você está na presença de Deus, você está diante do dono de todas as bênçãos. Estar próximo de Deus, como fez Mardoqueu, nos torna abençoados. Queridos, Provérbios capítulo 10, versículo 22, Salomão nos diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Isto é ser abençoado. É você ter todos os motivos para desistir e continuar de pé. É ter todos os motivos para, eu digo humanamente falando, porque há coisas na vida espiritual, nem tudo se justifica, mas muitas coisas se explicam. Você às vezes tem motivo para deixar o departamento. Você às vezes tem motivo, humanamente falando, para parar de congregar. Mas a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. O nosso compromisso, a nossa proximidade com Deus faz com que o cultuar da presença de Deus seja maior do que as nossas aflições e adversidades, ao ponto de nos injetar ânimo e forças para tripudiarmos por cima das adversidades. A bênção do Senhor enriquece. Bênção não é riqueza, porque o índice de suicídio
é extremamente grande entre pessoas abastadas. Dificilmente você vai ouvir uma notícia que lá na favela do Rio alguém se suicidou. Lá mata pessoas. Classe média, os piores crimes que têm acontecido no Brasil ultimamente, contrariando a narrativa esquerdista, tem sido de classe média alta, pessoas escolarizadas, pessoas esclarecidas. Então isso é fator para nos mostrar que isso não é o suficiente para o ser humano ser feliz. O que é que traz felicidade? Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Glória a Jesus. Tópico 2.1, vivendo o melhor de Deus. Essa história mostra que Deus abençoa aquele que se coloca em sua presença. Deus, irmãos, quer que nós tomemos a iniciativa de ir até a sua presença. Deus abençoa aquele que se coloca na sua presença. Quando Deus faz a sua aliança com Abraão, quando Deus faz o seu concerto com Abraão, em Gênesis capítulo 17, no versículo 2, no finalzinho do versículo 2, Deus diz uma coisa extraordinária para Abraão. Diz: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Ele não diz: Abraão, se você andar na minha presença, você vai ser. Não, Abraão, anda na minha presença e se esforce para ser perfeito. Aí você, quando lê o restante dos versículos, você vai ver o que é que o andar na presença de Deus traz. O nome é mudado. Já Abraão, você não vai se chamar mais Abrão, mas Abraão vai ser o teu nome. Depois diz: ó, eu vou te multiplicar grandiosamente. Ou seja, quem anda na presença de Deus tem nome mudado. Quem anda na presença de Deus prospera. Eu vou te multiplicar grandissimamente. E lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus diz para Abraão: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O que Deus quer de mim é que eu ande na sua presença. Eu posso não ser um bom pregador, eu posso não ser um bom cantor, eu posso não ser um bom músico, eu posso me esforçar para ser o melhor de mim na casa de Deus, posso não conseguir por conta das minhas fragilidades, eu posso não ter um grande conhecimento da palavra de Deus, mas o que Deus quer de mim é que eu ande na sua presença. O que vai garantir a minha salvação é estar na presença de Deus. Mardoqueu praticou o que era certo, por isso pôde viver o melhor de Deus nesta terra. Mardoqueu praticou o que era certo. A filosofia se debruça nesse quesito de certo e errado. No seu âmbito de contestações, a filosofia fala sobre fazer o que é certo ou fazer o que acha certo. Às vezes eu colho coisas ruins na minha vida porque eu faço o que eu acho que é certo. Eu, enquanto cristão, não devo fazer o que eu acho que é certo. Eu devo fazer o que é certo. O bispo, no seu comentário, foi muito feliz. Diz: Mardoqueu praticou o que era certo. Eu não posso fazer o que eu acho que é certo. Eu vou fazer isso porque eu acho que é certo. Não, eu devo fazer o que é certo. Como é que eu vou saber o que é certo? Através da meditação na palavra de Deus e através de uma vida dedicada à oração. Quando eu tenho intimidade com a palavra de Deus e com a oração, eu passo a praticar o que é certo e consigo vencer o desejo de fazer aquilo que eu acho que é certo. Porque fazendo aquilo que eu acho que é certo, eu acho que eu vou me dar mal. Mas eu fazendo aquilo que é certo, eu serei abençoado pelo Deus que é certo. Que possamos ser semelhantes a Mardoqueu, fazer o que o Senhor quer que façamos, fazer o que o Senhor quer que façamos. O que é que o Senhor quer que façamos? Está no centro da sua vontade. E como é que eu vou vivenciar? Já falei isso agora há pouco. Vivenciar o centro da sua vontade. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele se envolve tanto pela presença do Senhor Jesus Cristo nessa carta, neste capítulo 2, que no versículo 20, ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Vida cristocêntrica é esta: é quando eu deixo de viver o Rudinei para viver a vida do Senhor Jesus Cristo. Amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, ter misericórdia como Jesus teve misericórdia, compreender como Jesus compreendeu, nos esforçarmos para substituirmos a nossa vontade pela vontade de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Prossigamos. Tópico 2.2: desfrutando das bênçãos do Senhor. Quando tudo parece perdido aos nossos olhos e nossos inimigos se levantam, perguntando: onde está o teu Deus? Então é aí que Deus se eleva para te exaltar diante de teus oponentes. Pois, quando pensamos que caímos no esquecimento de todos, inclusive de Deus, como parecia que o Senhor tinha se esquecido de Mardoqueu, a Bíblia relata: então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. Ester capítulo 8, versículo 15. Desfrutando das bênçãos do Senhor. Eu disse no início que a Bíblia foi escrita em 3 linguagens: literal, figurada e simbólica. E aqui nós temos uma linguagem simbólica muito forte e muito preciosa. Nesse versículo 8:15 de Ester: então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã se alegrou enormemente. Vestido na Bíblia simboliza honra. A nudez na Bíblia tipifica o pecado, porque fala de desonra. No Antigo Testamento, quando Deus deu a lei para Moisés, numa das leis Deus faz questão de ressaltar que o filho não pode ver a vergonha do pai e da mãe, isto é, a nudez. Nudez na Bíblia é vergonha. Vestido na Bíblia fala de honra. Mardoqueu saiu de onde? Da presença do rei. Esse rei simboliza o rei dos reis e senhor dos senhores. Quando eu estou na presença do rei, eu ganho vestido, ganho honra. Saiu também com uma grande coroa de ouro. Coroa na Bíblia fala de autoridade. Em Apocalipse fala muito sobre coroa. Fala que o anticristo recebe sua coroa. Também fala que o Senhor Jesus tem a sua coroa. Fala que aqueles que vencerão pela fé receberão coroa. Coroa na Bíblia fala de autoridade. Quando eu estou na presença do rei, eu tenho autoridade. Quer ter autoridade? É ter capacidade para mandar? Não. Autoridade é muito mais do que apenas eu ter capacidade para dar ordem para o meu filho. Autoridade, sobretudo dentro da palavra de Deus, é, enquanto cristão, eu ter condições de falar e exemplificar com a minha vida. Se eu disser para uma pessoa: você precisa aceitar Jesus, porque a melhor coisa do mundo é ser cristão, e ser cristão é ser abençoado, ele vai olhar para a minha vida para ver se eu realmente sou um cristão. Se eu tenho autoridade cristã, significa dizer que eu vivencio um cristianismo e eu tenho autoridade para falar de Jesus às outras pessoas. Se eu vivo uma vida santa, eu tenho autoridade para falar de santidade às outras pessoas, aos ímpios, para que eles se convertam. Na presença do rei, Mardoqueu ganhou coroa, autoridade. E na presença do rei, Mardoqueu também ganhou uma capa de linho fino. Ganhou uma capa. Capa na Bíblia simboliza herança. O Senhor Jesus Cristo é o unigênito e primogênito Filho de Deus. Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele gosta tanto de nós que ele diz que nós seremos co-herdeiros com ele. Capa fala de herança. A isso nos arremete a história de Jacó e José. O motivo do ciúme dos irmãos para José, porque Jacó deu para José uma capa maravilhosa de 7 cores, exuberante. Aquela capa simboliza a herança,
Mas a herança no Antigo Testamento era para ser dada ao herdeiro, ao primogênito, que herdava na figura, na ausência do pai, ele herdava a figura paterna. E o primogênito de Jacó seria Rúben. Humanamente falando, sim. A promessa de Deus era Jacó e Raquel. Ele trabalhou para Raquel. Labão o enganou e lhe deu Leia. Trabalhou mais 7 anos, totalizando 14, para receber Raquel, porque a promessa de Deus na sua vida era com Raquel. Então os filhos com Leia estão na perspectiva humana, os filhos com Raquel estão na perspectiva espiritual, tanto que daí vieram as bênçãos para o povo de Israel. Com Leia, qual é o filho mais velho de Jacó? É Rúben. Humanamente falando, seria Rúben. Rúben desprezou tudo, pecou, deitou com a concubina de seu pai, mas humanamente ele não iria herdar a bênção. A bênção era para o primogênito de Jacó com Raquel. Qual foi o primogênito de Jacó com Raquel? Foi José, o primeiro filho. Depois ela teve Benjamim, teve complicações no parto e faleceu. Mas o primogênito de Jacó com Raquel era José. José é o herdeiro espiritual das bênçãos de Jacó. Por isso que ele recebeu a túnica, ele recebeu a herança. Na presença do rei, eu recebo vestido, honra, eu recebo coroa, autoridade, eu recebo capa, eu recebo heranças. 2.3. Com Deus a vitória é certa. Com Deus a vitória é certa. Último parágrafo. A vida do Filho de Deus ilumina a vida dos filhos dos homens e lhes garante a vitória contra as astutas ciladas do diabo. A vida do Filho de Deus ilumina a vida dos filhos dos homens. Você já teve a experiência de falar de Jesus para uma pessoa não crente? E ela falar que não tem pecado, não tem erro, é honesta em tudo que ela faz, etc. Quando eu era adolescente, comecei a evangelizar. Como diz os nossos adolescentes, eu ficava bolado com essas respostas. Mas como é que é assim? O camarada diz que está tudo certo com ele, não sente tristeza, não sente nada, está tudo bem, se sente super bem com Deus. E uns dizem, batem no peito, não, eu estou bem com Deus, eu estou com Deus. Não podem dizer se Deus está com eles. Queridos, uma vez, pensando sobre isso, Deus me iluminou. O Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele mesmo diz no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo. Por que eu e você temos uma facilidade enorme de reconhecer os nossos erros? Porque nós estamos diante da luz do mundo. E quando você está na luz, aqui está claro. Você está vendo que meu paletó é marrom, minha gravata é um verde alguma coisa, eu estou com a camisa branca, enfim. Eu consigo me enxergar. Agora no escuro eu não me enxergo. No escuro eu posso achar que estou impecável. De repente a minha calça está suja de barro. Eu não vou enxergar porque eu estou no escuro. O pecador está nas trevas do pecado. Ele acha que está impecável porque a sua vida aparentemente está bem, mas ele não vê as suas vergonhas, ele não vê a sua desonra, ele não vê o seu erro. É por isso que quando ele se converte, se batiza, depois recebe a oportunidade, vem aqui à frente da testemunha e fala: irmãos, eu era tão pecador e eu não sabia. Por que agora ele sabe? Porque agora ele está na luz. A vida do Filho de Deus ilumina a vida dos filhos dos homens. É por isso que todos os dias nós vamos até o Senhor Jesus dizendo: me perdoa dos meus pecados, dos meus defeitos, das minhas fraquezas, porque diante da luz eu reconheço as minhas fragilidades. Tópico 3. Os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos. A réplica do rei Assuero nos remete ao grande plano que Jesus realizou por cada um de nós. No finalzinho aqui do texto, esta foi a mesma obra de Jesus na cruz do Calvário. O diabo arquitetou destruir o povo de Deus, porém a Bíblia nos narra: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Irmãos, quando nós estudamos eclesiologia na teologia, história da igreja, eu sempre faço questão de ressaltar aos alunos: a história é cíclica.
tanto a história eclesiástica quanto a história secular, ela é cíclica, ela se repete, só mudam os atores. Perseguições aos servos de Deus, ao povo de Deus, sempre existiu, até o segundo século da era cristã, a igreja manteve a sua pureza. A partir do segundo século começa a degradação espiritual do povo, até culminar com a reforma 31 de outubro de 1517. A história é cíclica, os atores é que mudam. É como essas minisséries antigas, que o trisavô assistiu, mas eram outros atores, hoje se repete com novos atores, é cíclica. Queridos, o povo judeu tem sido o povo mais perseguido da face da terra. Israel, geograficamente falando, é menor que o menor estado brasileiro, que é o Sergipe. E ainda assim, quase 50% de seu território é deserto. Mas a bênção de Deus é tão grande na vida de Israel que o deserto floresceu tão extraordinariamente que Israel é uma grande potência asiática, uma das maiores potências mundiais. Veja os protocolos de enfrentamento do Covid-19 para Israel, vacinação, inclusive o Brasil está até importando e tem exportado para todo mundo. E tem vacinado muitos palestinos. Você não vê isso na imprensa. Não, você não vai ver isso na imprensa. Israel está vacinando todos os palestinos gratuitamente. Os que pegaram Covid estão sendo tratados no melhor hospital de Israel, em Jerusalém. A imprensa não vai noticiar isso não. Mas se um soldado israelense der um tiro para matar um terrorista, matou um coitado com a marmita vindo do trabalho, tadinho do palestino, mas era terrorista. Aí a imprensa vai falar. Perseguição ao povo de Israel. E esta perseguição, ela também atinge a igreja. Olha como a igreja tem sido perseguida ao longo dos séculos. Mas para isso se manifestou o Filho do Homem, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? São várias obras do diabo. A principal obra do diabo é querer destruir a nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Satanás não está interessado na minha capacidade de pregar, ou se não tem capacidade de pregar. Satanás não está interessado na minha capacidade de ensinar, se eu tenho capacidade de ensinar, se eu tenho ou não conhecimento bíblico, se eu toco bem ou não. Satanás está interessado em destruir a minha fé, porque sem pregar eu agrado a Deus, sem tocar qualquer instrumento eu consigo agradar a Deus, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que ele atinge a fé, combate a fé, para querer nos afastar de Deus. Tópico 3.1. A justiça de Deus predomina neste mundo de maldades. A justiça de Deus predomina neste mundo de maldades. A maldade do homem depois da queda sempre esteve presente no mundo. Depois de Gênesis capítulo 3, a maldade veio como que uma cachoeira depois de uma grande turbulência, de uma grande chuva, ou seja, um volume cada vez mais aumentado, até culminar com o capítulo 6, onde começa a corrupção generalizada da raça humana. A ponta do versículo 5, destaca aqui o autor, e nós dissemos no início, essa expressão, Deus se arrependeu de haver feito o homem. Na verdade, o original ali quer dizer, a tradução correta seria, Deus sentiu tristeza por haver feito o homem, dada a sua degradação, e Deus intentou destruir toda a raça humana, todos os animais, tudo que tinha vida sobre a face da terra. Ainda nesse texto, existem momentos em que a maldade parece que vai vencer, mas por sobre ela está a bondade e a justiça do Senhor. Irmãos, isso não é fato? Há momentos em que a maldade parece que vai vencer, mas por sobre ela está a bondade e a justiça do Senhor. Veja que coisa extraordinária, Romanos capítulo 11, versículo 22. O que o apóstolo Paulo nos fala, capítulo 9
10 e 11 de Romanos, Paulo fala estritamente a respeito de Israel. Isso aqui em teologia chama-se parenteia, ou seja, é um parêntese. Ele trata de um assunto do capítulo 1 ao capítulo 8, depois retoma no capítulo 12, encerrando no capítulo 16, mas ele insere 9, 10 e 11 em Romanos, ou seja, ele abre um parêntese, por isso que é um assunto de parenteia, porque isso não alteraria o texto se não fosse colocado ali. Poderia ter sido colocado em Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, etc. Mas ele colocou em Romanos, capítulo 11, versículo 22. Olha o que diz o apóstolo Paulo: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. O comentarista diz: existem momentos que a maldade parece que vai vencer, mas por sobre ela está a bondade e a justiça do Senhor. E o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 11, 22, considere, pois, isso, a bondade e a severidade de Deus. Enquanto cristão, eu tenho que ter em mente que eu estou trabalhando com a bondade e com a severidade de Deus. Se a minha família é muito importante na igreja, se eu ascendo de uma família rica da sociedade e fizer a vontade de Deus, eu serei abençoado por Deus. Se por outro lado, a minha família é muito influente, se por outro lado eu fiz grandes obras de benevolência e de beneficência, grandes obras filantrópicas, mas se eu pequei, eu serei objeto da severidade de Deus, assim como aquele ilustre desconhecido também pecou e será objeto da severidade de Deus. Considere, pois, isso, a bondade e a severidade de Deus. O mal nunca vence o bem. O mal nunca atrapalha o bem. O mal nunca aniquila o bem. Porque Deus trabalha com bondade, Deus trabalha com severidade. A minha vida espiritual é resultado do meu relacionamento com Deus. Relacionamento sadio, temor, respeito, reverência. Eu vou atrair a sua bondade. Vida de desrespeito, vida de destemor, vida de irreverência, eu vou atrair a sua severidade. Mas, Senhor, olha só, esse obreiro, ele lutou 50 anos de ministério, ganhou milhares de pessoas, ele orou, paralíticos levantaram, pessoas vomitaram câncer, mas ele praticou a maldade e será objeto da severidade de Deus. Considere, pois, isso. Deus usou de bondade e severidade até com Israel, quanto mais comigo. Prossigamos. 3.2, aprendendo com Esther e Mardoqueu. A história de Mardoqueu e Esther nos ensina a sermos cristãos em meio à desumanidade estabelecida no mundo. Em meio à desumanidade estabelecida no mundo. Na época do Senhor Jesus, ele disse que Tiro e Sidom e algumas cidades ali impenitentes teriam que no juízo pedir perdão para Sodoma e Gomorra. E hoje, as grandes metrópoles, quais cidades hoje pediriam perdão, não só para Tiro e Sidom, mas para Sodoma e Gomorra? A maldade humana, a pecaminosidade chegou a níveis insustentáveis diante de Deus. Mas a história de Mardoqueu e Esther nos ensina a sermos cristãos em meio à desumanidade estabelecida no mundo. Eu não me relaciono com você baseado na esfera humana, sentimental humana. Eu me relaciono com você baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Se você me faz o mal, pela palavra de Deus eu tenho que te retribuir em bem, porque Paulo diz que isso vai fazer com que brasas de fogo arda na consciência da pessoa que te fez o mal. Aí as pessoas vêm e dizem, não, faz o mal para os outros e depois diz, mas a Bíblia fala para não pagar o mal com o mal. Pois bem, mas também a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mardoqueu estava disposto a servir a Deus onde quer que estivesse. Voltando aqui aos cristãos circunstancialistas, ou seja, independente das circunstâncias, nós vamos servir a Deus em qualquer lugar e em qualquer momento. Mardoqueu estava disposto, tudo que Deus quer ver de mim é disposição para servi-lo.
Quando Moisés morreu, Deus chega para Josué, no capítulo 1 de Josué, não fala para ele: Josué, faça um curso de administração de empresa, que você vai administrar um grande povo. Josué, faça um curso de ciências políticas, porque você vai ser um grande político no meio do povo. Josué, leia livros de relacionamento. Não. Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, eu serei com você. Josué, esforça-te. Deus quer ver do Rudinei esforço. Para quê? Para ser um grande obreiro? Não, para ser um grande cristão, porque o restante é apenas consequência. Terminando, tópico 3.3, o céu é o único lugar em que não haverá pessoas perversas. Em algum momento da sua vida, você possivelmente já fez esta pergunta: por que há tanta maldade entre os homens? Por que há tanta maldade na sociedade? Os seres humanos cometem coisas que até o diabo duvida. Eu não gosto de usar aquela expressão, até Deus duvida. Se Deus sabe do meu pensamento antes de me chegar à cabeça, como que Ele vai duvidar de alguma coisa? E é até uma falta de respeito para com Deus. Mas que o diabo fica de cabelo em pé, me permita usar essa expressão, com muitas atitudes humanas, certamente sim, ele fica até surpreendido. O ser humano ultrapassou a medida. Desde a queda, o homem vem passando por guerras, injustiças, doenças, fome, perseguições e morte. Nunca existiu tanta consternação como nos dias atuais. Contudo, chegará um dia em que não haverá mais maldade, não haverá doenças, não haverá guerras ou assassinatos, porque no céu o pecado não adentrará. A palavra de Deus afirma: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Queridos, essa pandemia vai passar? Parece que às vezes nem vai passar, né, irmão? Tantas variantes surgindo, agora pegando recém-nascidos, mas ela vai passar. Se não passar para o mundo, vai passar para mim, vai passar para você. Eu aqui encerro o Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, muito conhecido. Depois que a trombeta tocar, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aprendamos com Esther e Mardoqueu, sermos fiéis ao nosso Deus, porque os que são fiéis a Deus sempre colhem coisas boas, e a melhor delas é estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Que em Cristo Jesus, Deus a todos abençoe.